Porque algumas das mentes mais brilhantes da história preferiam a solidão. O que leva grandes pensadores a sentirem repulsa pela vida social? E será que o isolamento é uma maldição ou um privilégio reservado para os intelectualmente superiores? Arthur Schopenhauer, um dos filósofos mais pessimistas e visionários do século XIX, tinha uma resposta para essas perguntas, e ela não era nada gentil com a sociedade. Para ele, o mundo estava cheio de pessoas superficiais, guiadas por impulsos mesquinhos, presas em conversas vazias e distrações banais. A genialidade, por sua própria natureza, exigia um distanciamento desse espetáculo medíocre. Como ele mesmo escreveu, a solidão é a sorte de todos os espíritos excepcionais. Mas será que ele estava certo? Ou esse desprezo pela convivência social é apenas um sintoma de incapacidade de se conectar com os outros? Pense em grandes nomes como Nikola Tesla, Emily Dickinson ou Isaac Newton, todos conhecidos não só pela genialidade, mas também pelo isolamento. Seriam exemplos de uma inteligência que transcende o comum ou apenas almas incompreendidas, condenadas a vagar sozinhas pelo mundo? Hoje, vamos mergulhar nas ideias de Schopenhauer para entender por que as pessoas inteligentes parecem se preocupar menos com a vida social, e se isso é realmente uma vantagem ou apenas uma forma sofisticada de alienação. Para Schopenhauer, a solidão não era uma escolha, mas uma consequência inevitável da superioridade intelectual. Quanto mais se destaca uma pessoa intelectualmente, mais difícil se torna encontrar pares à sua altura, com quem possa compartilhar ideias e sentimentos profundos. A inteligência superior, na visão dele, cria uma barreira natural entre o indivíduo e a sociedade, pois as preocupações e interesses da maioria são radicalmente diferentes daqueles que veem o mundo de uma maneira mais ampla. Um homem só pode ser ele mesmo enquanto está sozinho. E se não ama a solidão, não amará a liberdade, pois só quando está sozinho é que é verdadeiramente livre. Para Schopenhauer, a solidão não era apenas um fardo, mas um refúgio necessário. Ele via a sociedade como um ambiente onde o intelecto frequentemente era sufocado pelas expectativas sociais e interesses triviais da maioria. Schopenhauer observava que aqueles que eram intelectualmente superiores muitas vezes sentiam uma sensação de deslocamento ao tentar interagir com o mundo comum, pois viam além do óbvio e compreendiam realidades que escapavam ao entendimento geral. Esse isolamento pode ser notado ao longo da história em figuras geniais. Nikola Tesla, por exemplo, passou grande parte de sua vida sozinho, evitando o contato humano sempre que possível, pois acreditava que isso interferiria em seu trabalho. Friedrich Nietzsche, outro pensador que valorizava a solidão, afirmava que a multidão é um mar no qual os espíritos livres se afogam. No entanto, esse isolamento tem um preço. A necessidade de se afastar das convenções sociais pode resultar em um profundo sentimento de alienação. Schopenhauer reconhecia esse dilema e acreditava que, embora a solidão pudesse ser libertadora para os grandes pensadores, ela também poderia ser uma carga para a alma. Por isso, muitos dos maiores intelectuais da história passaram por períodos de depressão e ansiedade, não porque fossem fracos, mas porque viam o mundo de uma maneira mais profunda do que a maioria jamais poderia conceber. E então surge a grande pergunta: esse isolamento é uma maldição ou uma bênção? Para Schopenhauer, a resposta era clara. Ele acreditava que os grandes pensadores deveriam aceitar a solidão como um presente, pois somente no silêncio e afastados da mediocridade social poderiam realmente alcançar seus maiores feitos. Schopenhauer não via a vida social como um espaço de troca genuína ou conexão autêntica, mas como um grande teatro onde os indivíduos desempenham papéis predefinidos, presos em uma eterna encenação de aparências e interesses egoístas. Para ele, a sociedade não era mais do que um palco onde as pessoas atuam umas para as outras, escondendo suas verdadeiras intenções por trás de máscaras cuidadosamente construídas. A sociabilidade, para a maioria, não passava de uma máscara que escondia sua banalidade.
Essa visão pessimista estava diretamente ligada à sua obra principal, O Mundo como Vontade e Representação, onde argumentava que tudo o que percebemos não passa de uma projeção da nossa mente. Para ele, a vida social era apenas uma ilusão, um espetáculo que distrai os indivíduos do verdadeiro conhecimento sobre si mesmos e sobre a natureza do mundo. Schopenhauer acreditava que a maioria das pessoas vivia presa a preocupações triviais, status, fofocas, pequenas disputas por poder e reconhecimento. Em sua visão, o ser humano médio era escravo da vontade, um impulso cego e irracional que governa nossas ações e nos mantém presos em desejos intermináveis. A busca por validação social não passava de um reflexo dessa vontade incontrolável. Esse desprezo pela vida social não era exclusivo de Schopenhauer. Outros grandes pensadores também expressaram seu desdém pela superficialidade da sociedade. Nietzsche, por exemplo, dizia que as convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. Ele ressaltava como as pessoas preferem se agarrar a ilusões em vez de enfrentar a realidade com honestidade. Esse conflito entre a busca pelo conhecimento e as exigências da vida social criava um abismo infranqueável entre as mentes mais brilhantes e o resto da humanidade. O resultado? O isolamento intelectual se tornava inevitável, mas há um efeito colateral. A solidão prolongada pode levar ao desencanto, à apatia e até ao desprezo pelo mundo exterior. Schopenhauer estava bem ciente dessa realidade e alertava que, para aqueles que conseguiam ver além da ilusão social, a única alternativa seria aceitar essa dura verdade e aprender a viver com ela. Mas como esse isolamento se manifesta na vida cotidiana? Por que aqueles que são intelectualmente superiores muitas vezes se sentem frustrados com as interações sociais? Schopenhauer não poupava palavras ao expressar sua visão sobre a humanidade. Para ele, a maioria das pessoas era movida por interesses superficiais e egoístas, sem qualquer inclinação para a contemplação ou o pensamento profundo. Isso criava um abismo inevitável entre os intelectualmente elevados e a massa, que ele via como distraída por trivialidades e futilidades. A mediocridade, geralmente, só reconhece a si mesma, enquanto o gênio enxerga essa mediocridade, mas se encontra sozinho. Esse isolamento intelectual ocorre porque o pensador, por natureza, busca compreender o mundo de forma profunda, enquanto a maioria se preocupa com banalidades, como status ou entretenimento passageiro. O gênio busca desvendar os mistérios da existência, mas ao tentar compartilhar suas ideias, frequentemente se depara com indiferença ou incompreensão. Isso ajuda a entender por que tantos grandes pensadores se sentiram frustrados com a sociedade. O próprio Schopenhauer desprezava a convivência com as pessoas comuns, pois acreditava que a mediocridade da maioria sufocava a genialidade dos poucos. Esse pensamento ressoa na famosa frase de Voltaire: "O segredo para entediar as pessoas é contar tudo o que você sabe." O problema não é apenas a dificuldade de comunicação, mas a diferença de interesses. O gênio busca verdades universais, enquanto a maioria busca prazer e distração. Esse conflito é inevitável. Para Schopenhauer, esse desnível intelectual tornava a convivência social uma carga para aqueles com uma mente elevada. Nikola Tesla, por exemplo, evitava eventos sociais e interações triviais, pois as via como uma perda de tempo. O Isaac Newton era conhecido por sua reclusão e impaciência com conversas banais. E até Albert Einstein, um dos cientistas mais celebrados da história, admitia que preferia a solidão à companhia de pessoas que não compartilhavam seu interesse por ideias profundas. No entanto, esse distanciamento da sociedade não acontece apenas por escolha do gênio. Muitas vezes, é a própria sociedade que rejeita aqueles que pensam de forma diferente. O pensamento inovador e fora do comum costuma causar desconforto e resistência. Nietzsche chamava isso de ressentimento da mediocridade, a tendência da maioria a desprezar e atacar o que não compreende ou o que a faz se sentir inferior. Assim, o gênio não se afasta apenas por vontade própria, mas também é afastado pela hostilidade do mundo ao seu redor. Esse distanciamento forçado pode gerar sentimentos de alienação e até desprezo pela vida social.
Diante disso, surge uma pergunta fundamental. Se o mundo é um lugar hostil para os grandes pensadores, como devem eles enfrentar essa realidade? Schopenhauer acreditava que havia uma solução, e não era tentar se encaixar na sociedade, mas aceitar e cultivar a solidão como um refúgio para o pensamento e a contemplação. A solidão é, para Schopenhauer, tanto um destino quanto uma escolha. Ele via o isolamento como um resultado inevitável da inteligência superior, mas também como uma oportunidade para o crescimento intelectual e espiritual. O homem comum não suporta a solidão porque se sente bem apenas na companhia dos outros. Já o homem elevado busca a solidão, pois nela encontra a si mesmo. Essa visão nos leva a um ponto essencial. A solidão não é um castigo, mas um privilégio. Ela oferece ao pensador a chance de se mergulhar em suas próprias ideias, sem distrações e sem a necessidade de se ajustar às interações sociais vazias que dominam o cotidiano. É nesse espaço silencioso que a criatividade floresce e a compreensão se aprofunda. Muitos dos maiores pensadores, cientistas e artistas da história fizeram da solidão sua companheira inseparável. Emily Dickinson passou grande parte de sua vida isolada em casa, dedicando-se exclusivamente à escrita. Kant era conhecido por sua rotina meticulosa e seu desprezo pelos eventos sociais. Beethoven, em meio à crescente surdez, encontrou na solidão a força para criar algumas das sinfonias mais poderosas da história. A solidão não só permite uma maior profundidade no pensamento, mas também preserva a autenticidade do gênio. Schopenhauer acreditava que, ao se envolver demais com a sociedade, a mente brilhante corre o risco de se perder em distrações e comprometer sua clareza de visão. Essa perspectiva ressoa profundamente com o conceito budista do desapego, uma das grandes influências filosóficas de Schopenhauer. O budismo ensina que o apego ao mundo exterior e às interações sociais muitas vezes gera sofrimento. O verdadeiro crescimento ocorre na introspecção e na liberação das ilusões do mundo material. No entanto, há um dilema nessa escolha. O ser humano é, por natureza, um animal social. A busca por pertencimento faz parte de nossa biologia, e a solidão prolongada pode gerar angústia e melancolia. Mesmo os maiores pensadores, por mais que valorizassem o isolamento, sofreram com a falta de conexões significativas. Nietzsche, por exemplo, também via a solidão como um caminho para a grandeza, mas admitia que ela poderia ser dolorosa. Em Assim Falou Zaratustra, ele descreve o filósofo como um eremita que desce da montanha para compartilhar sua sabedoria, mas encontra rejeição e incompreensão. Esse dilema é real. Afastar-se da sociedade traz liberdade, mas também impõe um peso existencial difícil de carregar. Schopenhauer, por outro lado, tinha uma solução para esse problema. Ele acreditava que, embora o gênio nunca pudesse se encaixar completamente na sociedade, existia uma maneira de interagir com o mundo sem se deixar consumir pela sua mediocridade. A chave para ele era adotar um distanciamento filosófico, uma espécie de neutralidade emocional que permitisse conviver com os outros sem se envolver demais. E essa estratégia nos leva à questão central: como navegar no mundo sem sermos absorvidos pela sua superficialidade? Se ter uma mente brilhante significa acabar sozinho, como os grandes pensadores conseguem viver em sociedade sem se sentirem sufocados por tanta futilidade? Schopenhauer tinha uma resposta: o desapego filosófico. Para ele, a felicidade pertencia àqueles que são autossuficientes. O segredo não estava em tentar se encaixar ou em mudar os outros, mas em cultivar uma atitude de distanciamento sereno, como um observador que analisa a realidade sem se deixar afetar por ela. Em vez de lutar contra a mediocridade do mundo, o pensador deveria aprender a encará-la com a mesma atitude de um cientista diante de um experimento, com curiosidade, mas sem envolvimento emocional. Isso significa aceitar a banalidade da vida social sem se irritar, compreender as limitações intelectuais da maioria sem se frustrar e manter a própria independência mental sem buscar validação externa. Essa abordagem se assemelha à dos estoicos, que defendiam o controle das emoções diante das adversidades.
Marco Aurélio, um dos principais representantes do estoicismo, escreveu em suas Meditações: "Dê a si mesmo o presente de ser indiferente àquilo que está fora do seu controle." O mundo sempre será um lugar cheio de distrações vazias e conversas fúteis, mas é o indivíduo que decide quanto disso merece sua atenção. O pensador não deve se isolar completamente da sociedade, mas sim interagir com ela de forma estratégica, absorvendo apenas o que é útil e descartando o que é irrelevante. Embora Schopenhauer não tivesse a menor paciência pela sociedade, ele não acreditava que o isolamento total fosse a solução. Ele sabia que até mesmo os grandes pensadores precisavam de um mínimo de contato humano, seja para trocar ideias ou para evitar uma solidão absoluta. O segredo, segundo ele, era escolher bem com quem se conectar e manter as interações ao mínimo necessário, apenas o suficiente para viver no mundo sem enlouquecer. E essa filosofia se aplica muito bem hoje, em um mundo cheio de distrações digitais, fake news e relações superficiais. Saber filtrar informações e interações se tornou essencial. A inteligência não é apenas entender o mundo, mas também saber como navegar por ele sem se perder. Schopenhauer nos ensina que, em vez de lamentarmos a falta de conexão com a maioria das pessoas, deveríamos vê-la como uma marca da nossa liberdade intelectual. Afinal, a solidão pode ser uma carga, mas também é um privilégio. Uma oportunidade de explorar nossos próprios pensamentos sem interferências externas. Agora surge a pergunta: você prefere se adaptar ao mundo ou aceitá-lo como ele é, preservando sua liberdade intelectual? Se você chegou até aqui, provavelmente já percebeu que a relação entre inteligência e isolamento não é apenas um capricho do destino, mas uma consequência natural do pensamento profundo. Schopenhauer nos mostrou que as grandes mentes muitas vezes encontram mais consolo na solidão do que na companhia da multidão. Não por arrogância, mas porque a superficialidade das interações sociais pode ser exaustiva para quem consegue ver além das aparências.